proibição dos celulares nas escolas. A lei de 13 de janeiro de 2025, que tem causado aí uma mudança na forma de pensar, no paradigma, uma necessidade de adaptação das crianças e dos adolescentes. É sobre esse tema que a gente vai falar aqui. Por que que é tão importante essa lei? O que que ela vem trazendo de benefícios e malefícios e como que isso funciona em outros países? Eu sou Lilbiana, eu sou neuropediatra, eu sou neurocientista e estou aqui com o psicólogo Fred Veloso. Tudo bem, Fred? Tudo bem, doutora Lil, que satisfação estar aqui com você, a você que está em casa, no trabalho, que nos acompanha. Seja muito bem-vindo aqui a essa nossa conversa. Eu sou Fred Veloso, psicólogo diretor do Instituto Bora Brincar, e tenho a satisfação de conversar com vocês sobre um assunto tão relevante, que é a educação digital dos nossos filhos e a questão da lei agora de dia 13 de janeiro, então algo muito recente que tem modificado a maneira com que os nossos filhos ficam na escola agora restritos em relação ao uso indevido dos aparelhos digitais. Celular não somente, mas também smartwatch, tablet, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. É uma satisfação estar aqui nessa conversa. Ô Fred, é legal porque isso já tem muito tempo que vem essa discussão de proibição de celulares. Eu já fiz várias postagens, você também, nas redes sociais. O que que você acha? Todas as postagens que eu fazia, a maior parte das pessoas colocava que era a favor da proibição dos celulares nas escolas. E a gente percebe que, por exemplo, na França já tem 6 anos que já existe essa proibição do uso de celulares nas escolas. Então, em vários países desenvolvidos, já não era permitido o uso de celulares. Cada vez mais a gente vai observando um número novo de legislações relacionadas não só a usar o celular, mas também acessar conteúdos inadequados, acessar redes sociais. Por quê? Porque ao lado desse boom tecnológico que os nativos digitais vêm vivenciando, a gente vem observando um aumento dos transtornos de desenvolvimento, dos transtornos de ansiedade, dos transtornos de aprendizagem. Quando eu falo, por exemplo, de transtorno de ansiedade, isso está vinculado a inúmeros diagnósticos psiquiátricos. Então, observando esse aumento dos transtornos, vem surgindo essas leis para proteger as crianças e os adolescentes. Isso é muito legal e a gente vai trazer um pouco na prática, né? Sua percepção, assim, né, da expectativa que você já tinha antes. Como é que é isso? Acho que é interessante dizer, antes da gente falar das mudanças que a gente já tem acompanhado aqui no consultório, né, de famílias relatando, e os próprios adolescentes, da experiência de ficar novamente a escola sem telas, sem telefones, que o telefone celular, sendo usado de maneira indevida no ambiente escolar, de fato traz prejuízos para o contexto social, de socializar com os colegas, esses encontros sociais, traz prejuízos em relação à saúde mental de crianças e adolescentes, traz prejuízos especialmente em relação à aprendizagem. Então, quando a gente está aqui falando a respeito de como que a gente pode regulamentar o uso, como que a gente pode proibir o uso indevido, no final das contas, o que a gente está querendo é criar mais saúde para as crianças, mais saúde para os adolescentes, que eles tenham um ambiente que possibilite melhores experiências de aprendizagem. Então, esse primeiro momento, o objetivo dessa lei é possibilitar uma retomada do convívio social e da aprendizagem dentro da escola. E vamos para a realidade, né? Eu já atendi, por exemplo, adolescentes. Eu tinha uma paciente adolescente, já atendi vários outros. Ela ficava só maratonando séries dentro da sala de aula. Ela estava no ensino médio e ela ia para a escola para ficar maratonando séries. Vários outros adolescentes vão para a escola e ficavam dormindo na sala de aula e, quando acordava, pegava o celular ali para poder jogar, para poder entrar no TikTok. Outras histórias e outros casos que a gente via de querer ficar tirando foto, querer filmar professor, fazer meme, ficar mandando mensaginha no meio da aula para poder fazer algum tipo de bullying. Então, assim, a prática de ter crianças e adolescentes dentro de sala de aula com um telefone na mão, sendo que eles ainda não têm uma maturidade neurológica, cerebral suficiente para realmente saber
ter controle inibitório, que eu não posso usar isso, que eu tenho aqui para aprender, isso, em primeiro lugar, estava gerando como consequência um déficit imenso de aprendizagem, porque o menino passa a manhã inteira na sala de aula, só de corpo presente, mas conectado em outra realidade, ele está em outra era, em outra conexão. O doutor Elio, e é interessante dizer, né, que esse problema ele não acontece somente dentro da escola. Muitas vezes isso é uma extensão da vida da criança, daquilo que ela vivencia na sua família, em outros ambientes, né? Então, crianças que estão hiperconectadas, que jogam jogos violentos, que estão ali atentas a cada segundo às notificações que aparecem no seu aparelho, então dormem com o aparelho do lado, debaixo do travesseiro, vão almoçar com o telefone na mão, vão para o banheiro e utilizando o telefone, né? Tem telefones que são até à prova d'água, não só na hora de fazer as suas necessidades, mas também de tomar banho. E claro que esse uso indevido, ele se estende na escola. Claro que a restrição do uso indevido é o primeiro passo, mas tanto escolas como famílias precisam conversar com nossos jovens e adolescentes em relação ao uso de maneira saudável, uso de maneira inteligente. Então, também é importante que a escola se organize em relação a parcerias com as famílias e programas educativos relacionados à educação digital, porque aquilo que promove somente a restrição e não um diálogo pode gerar nas crianças, como a gente viu em alguns casos, um pouco de revolta, um pouco de insatisfação. Eu preciso, claro, que de um lado restringir, mas de outro instruir a maneira de como que é a utilização do bom uso, de que maneira que você pode utilizar de um telefone, de um tablet, para que essas crianças possam, de fato, que são nativas digitais, e a gente não pode voltar atrás, educá-las do ponto de vista da educação digital. Eu vejo isso como um passo muito positivo, sabe? Assim, eu acho que é um avanço, porque antigamente não existia celular, não existia smartphone, todo mundo ia para a escola, prestava atenção na aula, claro que às vezes a gente não prestava, conversava com o colega do lado, mas a gente sabe o quanto que depois do nascimento aí dessa possibilidade de ter um celular e de cada vez mais crianças novas tendo celular, que não estão prontas para ter o celular, por isso, inclusive, que a gente criou o Hora do Primeiro Celular, que é um teste rápido para as pessoas saberem se está na hora ou não daquela criança ganhar um celular, daquele adolescente ganhar um celular. Então, cada vez esse fenômeno de crianças mais novas, que ainda têm um cérebro muito imaturo, com o celular na mão, achando bonitinho levar para a escola o celular, achando bonitinho carregar o telefone, não soltando o telefone, sendo que a gente vê hoje no Código Internacional de Doenças, que é o CID, no DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Doenças relacionadas ao desenvolvimento, ao comportamento, novos diagnósticos como FOMO, que é Fear of Missing Out, Gaming Disorders, nomofobia, que é a nomobiofobia, que é a fobia de ficar sem celular. Então, a gente vê assim, uma série de novos diagnósticos que estão prejudicando a saúde mental das crianças e dos adolescentes, claro que dos adultos também, mas que quando acontece na infância e na adolescência, causa aí uma alteração na formação da arquitetura do cérebro, com prejuízos muitas vezes irreversíveis. Então, assim, como que dentro da escola, que é um lugar que a gente está ensinando a criança para ela ser feliz, para ela desenvolver, para ela aprender coisas para a vida dela, eu vou deixar ela com o celular na mão para ela poder ficar desviando a atenção para conteúdos muitas vezes inadequados, inúteis, que não vão trazer nenhum aprendizado, né? Não estou dizendo aqui que o celular só traz coisas inúteis. Estou dizendo que a criança tem que entender que tudo tem sua hora, que a hora da escola é hora de prestar atenção e que vai ter a hora do entretenimento, vai ter a hora dela usar as tecnologias de forma inteligente a seu favor, mas que cada coisa tem o seu momento, tem sua hora. É interessante, né, essa coisa de que cada coisa tem o seu momento, tem a sua hora, e o quanto que o telefone celular, muitas vezes, nas mãos dos pais, das mães, também das crianças, ele pode desviar da finalidade do que é objetivado em cada momento. Você está ali na sala de aula, com o telefone na mão, claro que você não vai prestar atenção de uma forma qualitativa no que está sendo ali explicado.
quando eu estou ali estudando, se eu não desligo as notificações, se eu não deixo de alguma maneira as redes sociais de lado, mesmo que eu esteja utilizando o computador ou o telefone para estudar, eu vou desviar a minha atenção. Não é à toa, por exemplo, que é regulamentado que dirigindo o carro, a gente não pode usar telefone celular, porque vai me desviar a atenção daquele propósito. No cinema, quando eu vou ver um filme, a gente tem a regulamentação que cinema não pode telefone celular, teatro não pode telefone celular, agora na escola não pode telefone celular. Quando eu saio e estou numa reunião entre amigos, estou fazendo um passeio com a família, quando raramente a gente vai ali no restaurante comer uma comida diferente, não é a hora de cada um. A gente vê muitas vezes de forma estranha crianças e pais na mesa sentados, cada um no seu telefone, onde era para ser um ponto de encontro. Então, no final das contas, a escola, o Estado, a família, os profissionais de saúde, os pediatras das crianças, toda a comunidade precisa promover, em relação a essa geração atual de nativos digitais, questões relacionadas à educação, à inteligência, à promoção do quociente digital de nossas crianças e de nossos adolescentes. E a gente vem implementando esse conceito no Brasil hoje, que é o conceito do quociente digital. Então, o quociente digital, ele é, assim como o quociente intelectual, o quociente emocional, é um quociente do quanto que você deve usar de forma inteligente a tecnologia. Se você é capaz ou não de usar a tecnologia de forma inteligente. Então, assim, a facilidade que você tem de aproveitar os benefícios e de evitar os malefícios. Então, isso que é o quociente digital. Então, tem gente que vai ter um baixo quociente digital, ou seja, vai se deixar levar em número de horas, com conteúdos inadequados, com conteúdos inúteis, e aí vai, então, repercutir nesses transtornos que eu disse, no brain rot, que, desculpa a palavra, a tradução realmente é essa, cérebro podre, que é a palavra de Oxford do ano de 2024, que ganhou a palavra mais importante do ano, que é essa perda de habilidades de inteligência cognitivas por causa dessa rolagem infinita com conteúdos superficiais inadequados, a redução do QI a longo prazo de uma geração que tem um uso excessivo. Então, essa população que tem um quociente digital baixo e que realmente isso vai interferir na produtividade, no ser bem-sucedido ao longo da vida, na conexão com a vida real, com a família, com os filhos, e, por outro lado, uma geração que pode alcançar um quociente digital elevado, que vai aprender a usar a tecnologia a seu favor e vai colocar a tecnologia para desenvolver ainda mais as suas habilidades, as suas competências, as suas capacidades em prol da sua felicidade, desenvolvendo seus talentos de vida. Então, esse conceito de quociente digital, ele é muito importante. A gente vem trazendo isso, inclusive, né, tem vários professores agora que estão se certificando em quociente digital, que é uma certificação que a gente tem, que é a primeira no Brasil e ela é pioneira no mundo. Vários médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais têm dado para a gente esse retorno, porque o professor, por exemplo, da escola, eu sou professora também, que ele quer que o aluno aprenda. O olho dele brilha quando o aluno está aprendendo, quando o aluno está envolvido, engajado. É tão gostoso você ensinar para quem está envolvido. E o que acontece? Ele tem ali uma disputa que é desleal, que é um telefone celular. E, inclusive, mas antes o professor ficava muito refém, né, Fred? Como é que eu vou falar para não usar se não existe uma legislação? Como é que a escola vai proibir se não existe uma legislação? Então, acabava que os meninos, por uma falta de legislação, o professor queria impor alguma restrição, mas não conseguia. Você falou aí, né, de alguns dos nossos alunos, da nossa certificação em quociente digital, onde a gente procura promover saúde, educação e inteligência digital para crianças e adolescentes, e não só na escola professores, mas também profissionais clínicos nos relatam dos nossos alunos o quanto que eles conseguem perceber de maneira mais apurada questões relacionadas ao contexto ali de utilização indevida de tecnologias relacionadas a um menino que chega no consultório mais ansioso, um menino que chega no consultório ali com a distimia, mais deprimido, sem prazer em atividades, né, offline, crianças, né,
com dificuldade em foco, dificuldade, e aí já antes de se pensar diretamente num TDAH, claro que eu preciso fazer a investigação com os critérios clínicos, mas eu preciso ver o contexto dessa criança. Aí a gente vê, né, os profissionais falando o quanto que muda o olhar deles quando eles recebem essa formação. Então, questões relacionadas à autoestima, questões relacionadas à anorexia, à bulimia, à falta de atividade física. E a doutora Liu, eu acho que é interessante a gente dizer que o óbvio precisa ser dito, né? As crianças com o telefone na mão, elas não estão prontas para se autogerir, se automonitorar o tempo todo sem que tenham um auxílio, muitas vezes dos pais, mas quando isso ultrapassa o limite, pode ser que a gente precise da procura de profissionais para auxiliar essas crianças e essas famílias. Então, isso é muito bacana, porque aproveitar esse momento para estar, então, colocando em prática quais são os princípios para você crescer, desenvolvendo um bom consciente digital. Então, a primeira coisa, a responsabilidade de dar o primeiro celular, e eu falei do teste Hora do Primeiro Celular, o link está aí na descrição desse podcast, para quem quiser acessar e divulgar para as pessoas, porque esse teste é muito legal, que são 25 questões que eu vou conduzindo ali os pais, inclusive para eles entenderem o que o filho tem que amadurecer para que esteja apto para poder usar o telefone de forma inteligente, para ele saber se esse conteúdo ele deve acessar ou não. Então é muito bacana isso, para entender quais são os princípios baseados na neurociência. Então, dê o primeiro celular para o filho, saber qual o momento de usar o primeiro celular. Não é porque deu também o primeiro celular que vai usar a todos os momentos. E a escola é um momento de aprendizagem. E aprendizagem, claro, de matemática, de português, mas aprendizagem de princípios para a vida. Isso é importante. E aí, muitas vezes, até o menino levando o celular na mochila, ele fica ansioso, porque ele sabe que o celular está ali perto, que ele pode pegar o celular escondido. Quantas vezes eu dei aula para alunos que nas minhas aulas, gente, eu sou a professora que é exigente nesse sentido. Para mim não faz sentido a gente estar atendendo um paciente, o meu aluno está atendendo e os outros alunos que estão observando, por exemplo, na faculdade de medicina, estarem lá respondendo um WhatsApp, porque ele está ali para poder aprender com a experiência do outro, e ele tem a ética em relação ao que o paciente está abrindo ali, o seu problema, as suas dificuldades, para ele se conectar de forma genuína e ter um interesse em mudar a vida. E muitas vezes esses alunos que já são adultos, alguns tentavam, né, às vezes até burlar, esconder o telefone. Imagina uma criança que tem uma imaturidade. E por que a pessoa faz isso? Não é porque ela quer, porque o celular tende a vício, a viciar. O circuito do cérebro é o mesmo circuito de um vício de drogas. Então é difícil eu falar assim, eu não vou usar. Então, inclusive, não deixar na mochila. Chegar na escola, ter uma caixinha para guardar e guardar lá na frente, para ficar longe do acesso. Porque às vezes hoje, Fred, apesar da lei, a gente tem ouvido alguns relatos de tentativas de burlar essa lei. Assim, mas a escola é uma faculdade também, então aqui não vai proibir. Para poder ceder para os alunos. Mas lá na escola não está seguindo isso não, porque é escola pública. Então, porque a escola particular é muito cara. Então, assim, você escuta justificativas de todos os âmbitos para não seguir uma lei que é importante para as nossas crianças. Acho que é interessante quando você se refere aí aos impactos, né, do que acontece no cérebro da criança, no cérebro da adolescente, a ativação de sistemas relacionados ao prazer e à recompensa, que se assemelham a mecanismos de vício, quando a gente está ali usando o telefone celular e a descarga de prazer, de dopamina, que é provocada no cérebro. Tudo isso se relaciona, e é preciso dizer o que é óbvio, é a mesma coisa quando você vai comer. Comer é bom, comer de maneira indevida pode fazer mal, pode te causar obesidade, pode te dar um desarranjo gastrointestinal. Então eu preciso de uma educação alimentar ao longo da minha vida para que eu possa comer de maneira saudável. Namorar é bom demais. Só que se eu tenho uma vida promíscua, pervertida, então eu preciso de educação sexual. Eu preciso falar de sexualidade para os meus filhos para que eles possam ao longo da vida ter uma vida saudável. Praticar esportes, né? Praticar esportes também é saudável.
saudável. Se eu pratico esportes de uma maneira excessiva, desmedida, eu posso ter lesões, eu posso ter uma deficiência nutricional por causa do meu gasto calórico. De igual maneira, o telefone celular. As crianças, então, elas precisam de educação digital. E aí você dizendo, uma criança que teve um uso abusivo ao longo da vida inteira, que não foi orientada pelos pais, que não foi orientada na escola, e aí agora tem uma restrição. É lógico que ela vai dar um jeitinho para ter aquele sistema que ela tinha, que sempre era retroalimentado, que eu estava ali utilizando o telefone o tempo todo. Não é do dia para a noite, não é apenas com uma lei que eu vou aprender a ter um uso saudável. Claro que sim, a restrição é o primeiro passo, mas se a gente tem acesso a conteúdos informativos, baseados na neurociência, aplicados na vida real, com afeto, né, esse monitoramento constante da escola, essa instrução constante, também dada pela família, possibilitará que crianças cresçam em consciente digital e tenham um uso inteligente, saudável, comedido das telas. É legal porque muitos agora têm trazido o relato de que assim, como é que eu vou ficar na escola sem o telefone? Se eu precisar de falar com você, mamãe, como é que vai ser na hora do recreio? E aí o relato depois de alguns dias é de que assim, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginava. A gente vê escolas, assim como a escola, por exemplo, que a nossa filhinha estuda, que enviaram para a gente assim, olha, agora a gente colocou mais mesas de jogos, um espaço de socialização, jogos de tabuleiro, para que eles possam se divertir no recreio. Olha que incrível isso, né? Eu tenho um paciente do Ceará, gostaria aqui de deixar, que ele falou para a gente que ele está aprendendo aulas de forró na hora do recreio. Olha que legal! Então, quanto que a gente tem a possibilidade não só de melhorar a aprendizagem e a saúde mental de nossas crianças e adolescentes, mas também ter relações de qualidade, né, um convívio social mais qualitativo, que muitas vezes as telas ali utilizadas na hora do recreio estavam, em nome de se conectar, desconectando crianças e adolescentes. É porque a escola não é só o lugar de aprender matemática, ciências, português, é o lugar de aprender também trabalho em equipe, respeito, ética, como socializar, como observar talentos, como respeitar o próximo, como desenvolver criatividade e empreendedorismo. E na hora que esses meninos estão ali nos intervalos, no recreio, interagindo um com o outro, observando o comportamento, observando as diferenças, isso vai inundando o cérebro deles de possibilidades de aprendizados e de aprendizados de vida real. Então isso é maravilhoso. E o contrário que estava acontecendo, porque o menino que estava lá no intervalo, só no celular, jogando um videogame com aquele nível elevado de dopamina, ele não estava prestando atenção em mais nada ao redor dele. E quando ele entra para a sala de aula, aquele conteúdo fica muito monótono e chato, porque não tem picos de dopamina dentro da sala de aula, como tem num videogame que você está recebendo pontos, que você está mudando de fase. Então o menino olhava aquilo e falava, gente, que coisa chata. Então, como que esse menino ia se engajar? Então, agora a gente tem uma possibilidade incrível de desenvolver essas outras questões, porque são importantíssimas para a vida. E é hora, realmente, assim, dos pais sentarem e conversarem com seus filhos. Por isso que a gente também tem até esse produto que é Ufa Filho Offline, que a gente vê os pais, depois que aprendem sobre o uso inteligente da tecnologia, aquela sensação, ufa, eu estou assim aliviado, estou tranquilo que eu estou no caminho certo, porque meu filho está offline. Então, meu filho está offline na escola, ele não está mais o tempo inteiro no celular, não estou mais preocupado se meu filho está na tela e não está aprendendo. E agora em casa também, como é que eu posso trazer isso para dentro do meu lar? Como é que eu posso fazer com que meu filho se conecte, chegue em casa, faça o dever feliz, brinque com o cachorro, coloque comidinha para o cachorro, vá ali, né, ler um livro, vá realmente ajudar na atividade de casa, vai lá brincar, fazer um esporte feliz, sabe? Sem ser aquela luta o tempo inteiro para o menino sair da tela, com brigas, com raiva, para o menino fazer uma atividade. Então, eu acho que é uma nova oportunidade que a gente está tendo de transformar para melhor a vida das crianças e dos adolescentes. E embora aconteçam coisas incríveis com o advento das telas, a gente sempre destaca também, né? O que o uso inadequado tem causado na nossa juventude. Então, crianças que acessam
conteúdos de pornografia muito precocemente, que ficam jogando jogos violentos, né, até tarde da noite. A gente precisa dar um basta nisso Joguinhos, tudo. né? Agora os joguinhos online que a Questões gente tem aí, né, apostas. relacionadas a apostas digitais. A gente recebe, não raramente no consultório, crianças que, né, assistindo vídeo de influenciadores em plataformas de vídeos, em canais infantis. E isso viraliza, né? Ajuda a viralizar esses vídeos aqui, Isso. gente. Vídeos inteligentes, vídeos que se baseiam na neurociência, é isso que a gente precisa. Porque esses outros, o algoritmo pega e viraliza. A E gente chega vê na mão dos questões- meninos, né, Fred? Aí a gente vê questões relacionadas a cyberbullying, né? Crianças com questões relacionadas à autoestima e autoimagem, porque tem modelos inatingíveis, né? De beleza, de performance. Então, tudo isso a gente tem que falar com muita seriedade. E talvez a comparação seja forte, é preciso essa restrição, porque pensa comigo, se eu tenho uma pessoa que é usuária de crack, não dá para ela, usando o crack, eu tentar restaurar a vida dela ou falar sobre o uso indevido, promover uma restrição. Eu preciso colocar essa pessoa primeiro em quarentena, eu preciso ter um detox, né? Fazendo a comparação com quem usa telefone, um detox digital, para que depois a gente fale de uso saudável. A gente recebe no consultório crianças com vício em telas e que não conseguem, só tirar o telefone, começam a brigar com os pais, tem rompantes de agressividade, crianças que, né, com a proibição do telefone celular, começaram a brigar com a escola. A gente também tem esses relatos dentro da escola, então a gente precisa fazer algo por esses casos mais graves também. É importante expor isso tudo aqui. E se a criança tem essa reação, é um indicativo forte que ela está viciada. E aí essa criança precisa de um cuidado maior, não é? E aí muitas delas precisam de ajuda profissional. E a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa já tem casas de internação de crianças para esse detox digital, diante de tal magnitude dos impactos negativos no cérebro dessas crianças. E aí muitas delas chegam no consultório porque indicaram, eu vim aqui porque eu quero que passe um remédio porque meu filho não está prestando atenção. Porque meu filho está tendo um pior desempenho escolar, eu quero uma medicação. Ele está agressivo com todo mundo. Está agressivo, eu preciso de dar um remédio para ele, porque ele está desobediente, porque ele está agressivo. Gente, e aí na hora que a gente vai ver, ele não precisa de remédio nenhum. Ele precisa de ter esse quociente digital trabalhado. Ele precisa desses pais que buscam com amor, claro, com humildade, que estão perdidos. A gente tem que dar as mãos para eles e ajudá-los a entender qual é o melhor caminho. Por isso que a gente tem tido tantos relatos positivos, por exemplo, tanto dos profissionais que certificam em consciência digital, porque eles vão aprofundar nisso tudo que você falou, né, Fred? Nomofobia, síndrome FOMO, game disorders, nessas questões de apostas, nessas questões de distúrbios da imagem corporal, de vários transtornos relacionados às tecnologias e quais são os riscos e os benefícios e como a gente equilibrar isso tudo, quanto naqueles pais também que participam, por exemplo, do UFA Filho Offline, que trazem para a gente assim, olha, que rapidamente eu consegui entender e saber como que eu vou mudar a realidade aqui em casa. E a gente não está dizendo aqui que a gente quer criar uma geração paz e amor, que abrace todas as árvores e jogue os celulares e queime, não é nada disso. A gente quer orientar esse uso saudável, a gente entende, não volta mais atrás. A gente está falando de uma geração de nativos digitais que precisam desenvolver o seu quociente digital e que pais e profissionais precisam se atualizar em relações a todas as questões que se correlacionam a esse tema, a escola, a família, as equipes de saúde, para que a gente possa criar uma nova geração. E parabéns às escolas, eu tenho recebido assim, uma enxurrada de convites. A gente tem recebido aí muita coisa, né? Muita convocação para participar de atividades nas escolas, de orientação dos pais. A gente fica muito agradecido, muito feliz com esse movimento e que todo mundo possa aproveitar isso para realmente ajudar essas crianças, porque as crianças e adolescentes merecem. Eles agradecem quando a gente cuida deles com neurociência e afeto. Então, acho que eu termino aqui. Queria falar da minha satisfação
em poder usar essa lei de forma positiva para trazer benefício para as nossas crianças e adolescentes, tanto em termos de aprendizagem na escolarização habitual, tanto em termos de aprendizagem do quociente digital e de desenvolver os talentos de vida para se tornar um ser humano cada vez mais feliz. Normatizar e regulamentar o uso indevido é o que a ciência é a favor e nós estamos com ela. Aplicar neurociência com afeto possibilita o desenvolvimento dos nossos filhos, crianças e adolescentes. Te espero no nosso próximo podcast. Muito obrigado por você que esteve aqui conosco. E aqui embaixo nós vamos deixar os links para quem está pedindo aí dessa certificação em quociente digital do UFA Filho Offline e do teste Hora do Primeiro Celular. É a nossa prestação de serviço para transformar essa geração em uma geração melhor. Até o próximo. Muito obrigada. Um beijo para todas as crianças e os adolescentes.